Fala galera do canal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Bruno, analista do canal, né? Analisa aqui contratações, né? Pós-jogos, pré-jogo, enfim, diversas nuances aí eu analiso aqui no canal. E hoje nosso vídeo vai analisar como foi o Vasco no Carioca, né? O trabalho de Carille até aqui, né? Trazendo alguns números, né? Números já de antemão falando do SofaScore e tentando interpretar eles dentro dos jogos que a gente assistiu, né? Números frios também pode dizer nada, né? Então vamos aqui tentar trazer para vocês aqui um pouco sobre o pensamento do trabalho do Carille até aqui. Beleza? Falando em números, vamos aí começar com questões ofensivas, né? Número de gols marcados, por exemplo. Né? O Vasco foi o quarto melhor ataque do campeonato, né? De um nível bom, alto, ok. 12 times seria um número ok. Mas o Carioca é desse nível alto, né? Os quatro grandes ali, né? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mas em Volta Redonda agora que está na Série B, então tem um nível um pouquinho acima. O restante destoa bastante, então o Vasco deveria fazer mais gols. Tem a metade do Flamengo, por exemplo, né? 3 a menos que o Fluminense, que começou o campeonato muito mal, né? Então, assim, tem essa questão de deficiência no ataque. Eu vou mostrar, né, principalmente no último jogo contra o Flamengo, e isso, principalmente nos jogos grandes, foi um grande defeito do Vasco. Vou mostrar em vídeo já já, né? Porque pode estar atrelado a essas questões de gols marcados, a posse de bola que a gente vê agora aí também no gráfico aí, né, nos dados aí do SofaScore. O Vasco teve a quarta, foi o quarto time que mais teve posse de bola no campeonato, né? E novamente contextualizando, né, como é que os números têm que ser de acordo com o nível do campeonato, né, e contextualizados também. O Vasco teve o quarto time com mais posse no campeonato. Só que essa quarta melhor posse, o Vasco nunca teve posse superior em clássicos, por exemplo, né? No jogo contra o Fluminense e Botafogo, nos três contra o Flamengo, na primeira fase 2 da semi, o Vasco em nenhum deles teve mais posse de bola que o adversário, né? E isso pode ser algo positivo ou negativo, depende do propósito do time jogar. Mas vimos que o Vasco foi dominado nesses jogos, né? Tirando contra o Botafogo, que não foi um domínio do Botafogo, mas teve mais a posse, o jogo foi. E aí, novamente falando, Botafogo no Campeonato Carioca. A gente não pode colocar como uma força que a gente pode medir, porque o Botafogo foi muito desorganizado, enfim, aí a crítica a eles e deles. Mas falando de Vasco, nos jogos contra o Fluminense e Flamengo aí, principalmente os três contra o Flamengo, foi um time que teve menos posse e foi dominado na maioria desses três jogos. Talvez no primeiro jogo da final não, mas também não teve domínio sobre o jogo. Não foi a estratégia do Vasco que deu super certo. Né? Então não é a posse que o Vasco deixa a equipe adversária jogar e sai no contra-ataque, ou utiliza a pouca posse para criar muito. Né? E isso se diz aqui no total de finalizações por jogo também. Como vemos aqui, o Vasco aqui é o alarmante, assim. Né? No campeonato de nível como Carioca, o Vasco foi a última equipe com mais finalizações por jogo. Isso é um dado que chamou muita atenção. Né? Até quando eu vi esse dado, para começar, que eu não imaginava que teria esse dado, né? Porque é um campeonato abaixo, né? E aí eu fiquei, pô, não é possível, vou ver isso aí, e assim, foi real. Então, isso aqui realmente é algo muito preocupante, tá, galera? Aí você fala, mas algo positivo, positivo, o Vasco positivo até agora foi a questão de ser o quarto melhor em duas coisas, né? E aqui contextualizamos o porquê. Né? E aí, a contextualização dos outros números se dá aqui. Né? Equipe que, quarto melhor posse, quarto em gols marcados, mas muito pouco pro Vasco, porque disso aqui. Isso aqui diz muito sobre. Né? O Vasco é uma equipe que cria muito pouco. Né? E pro campeonato de nível do Carioca é algo, pô, você tem que criar mais, né? Você tem um time com mais investimento, jogadores técnicos, né? E táticos acima dos adversários, e tem que criar mais, né? E aí eu vou entrar dentro dos vídeos já, dentro dos vídeos, correto? O Vasco tem muita dificuldade, e eu vou mostrar o jogo contra o Flamengo, porque é um jogo de demanda alta, de exigência alta, né? E contextualiza problemas do time diante de outros jogos. Quando vemos no vídeo aqui, o Vasco tem muita dificuldade em sair jogando. Né? O Vasco cede muito a bola ao adversário ou tem poucas dinâmicas nítidas de sair jogando. Né? Então você sai jogando, não consegue sair jogando de forma limpa, né? Você não consegue ficar com a posse, né? Não consegue criar situações de gol, porque não consegue desenvolver a organização ofensiva, né? E a partir disso você acaba sofrendo pressão também. Dá a posse para o adversário, a bola bate e volta, o famoso bate e volta, uma hora, né, cede. Uma hora a bola vai entrar, não tem defesa que suporte isso. Né? E como vemos aí no vídeo, ó, contra o Flamengo no último jogo, principalmente o Vasco, muita dificuldade de sair com bolas curtas, ó, muita dificuldade de sair tocando a defesa. Né?
Isso se deve à qualidade do adversário em marcar, ok, mas o Vasco salvou muito pouco. Então, assim, também falta mecanismo, né, para a equipe sair jogando. Então, uma crítica ao Carille já nessa questão, né? E aí o Vasco consegue sair jogando de uma forma que é a bola longa nesses jogos, né? Com o Verratti e a galera ganhando a segunda bola. Só que essa bola longa também, como vemos no lance aqui, é muito decorrente de. Beleza, ganhou a segunda bola, pode ser algo treinado, planejado, mas nem assim é tão bem executado nesse sentido, né? Vemos aqui, ó, a bola vai lançar para o Verratti, lança a bola para o Verratti aqui lá na frente, sempre buscando o Verratti, e o Ryan busca a segunda bola, inclusive o lance da falta do gol saiu daí, como vemos nesse lance aqui, ó. Jardim vai lançar, bola longa, aí sim o Vasco consegue andar. Por cima a bola vai sobrar com. Ó, o zagueiro vai errar, ainda assim tem a condicionante do erro do zagueiro adversário. Então não foi uma bola raspada, uma disputa que sobrou pro jogador do Vasco, né? Ali. A bola raspou, o zagueiro do Flamengo corta mal, né? E o Ryan sofre a falta para aí sim sofrer a falta do gol. Então vemos que esse tipo de criação, que é uma forma de talvez o time sair de trás quando não funciona a saída curta, mas não pode ser a única opção. Né? E se não é a única opção, o time vai criar pouco, vai gerar pouco perigo ao adversário. Né? Então, aí novamente, ó, um outro lance que a bola veste brigar, o Vasco consegue ali no bate-rebate ficar com a posse e gerar um perigo. Né? Nenhuma jogada o Vasco consegue sair da defesa tocando, não que isso seja obrigatório, como eu tô falando. Né? Existem várias formas de se jogar. Tem time que joga nessa bola longa raspando, mas é algo muito bem definido. A equipe sabe fazer isso, né? Não é algo do acaso, não é algo que, igual nesses lances aqui, pode ver que foi 2 bate-rebate deles. Né? Com o ponta andando, o cara raspando para o meio chegar de frente, não tem essa questão. Então parece muito ao acaso, né? Do que algo treinado. Então essa dificuldade do Vasco atacar pode vir disso, desse número de posse de bola, de gol marcado, de finalizações, podem vir disso. A equipe que fica pouco com a posse e tem poucos mecanismos de ataque. Então, por que fica pouco com a posse? Porque não sabe o que fazer com ela. Basicamente isso. Né? Óbvio que tem mérito do adversário dificílimo, né? Isso tudo tem méritos. Né? Mas e aí também, se for sempre botar na culpa no adversário, você não vai conseguir criar. Tem que ter uma autocrítica dentro disso, que você está fazendo certo e errado. Né? E aí, outro número que eu tenho aqui no SofaScore é os gols sofridos, né? O Vasco é a 7ª pior defesa, que também é algo preocupante. Nível como o Carioca, se é a 7ª pior defesa, você devia ser no mínimo a 4ª para cima. Né? E aí tem o Botafogo junto ali, mas novamente, né? Enfim, já falei no vídeo sobre o Botafogo, não vou repetir a questão de contextualização do Botafogo nesse campeonato. Então, o parâmetro ali Flamengo e Fluminense, né? Os dois melhores. E o Vasco está muito abaixo, por mais que seja 3 gols a mais. Fala 3 gols só, campeonato curto, como o Carioca, 3 gols a mais é muita coisa. Né? E aí entra no ponto que a galera fala, né? Pô, o Carille é um cara bom na defesa, né? Um treinador que sabe montar sistemas defensivos e no Vasco, nesse início de trabalho, é outra coisa que anda devendo. Né? No jogo contra o Flamengo, tem 2 exemplos nítidos do que acontece durante todo o campeonato, né? E aconteceu também nesse jogo. Inclusive foi no gol do Bruno Henrique, tá impedido ou não, tá, beleza. Não tô falando a questão, meu intuito aqui é procurar o que pode ser melhorado, né? Por mais que o gol tenha sido pedido, ele poderia ter sido evitado, né? Então vemos aqui, nesse vídeo aqui, inclusive, que o Vasco ele cede espaço, percebe que o Moro tem que cobrir um espaço muito grande, né? E o Paulinho está mais na frente, beleza que o Paulinho demorou a voltar, mas é um encaixe que o Paulinho subia para marcar os volantes do Flamengo na saída deles. Isso muitas vezes parecia que o Paulinho não voltava, não sei se aí isso é ordem do treinador ou não, temos que perguntar, né? Aí é algo que fica no imaginário. Mas esse espaço o Moro tinha que cobrir muito grande, e você dar esse espaço por dentro para o time que tem Gerson e Rascaeta, por exemplo, assim, é pedir para sofrer. E aí, geralmente, esse espaço gerou o chute que sobrou para o Bruno Henrique fazer o gol. Né? Então, a equipe, um treinador que, entre aspas, é marcado por ter bons sistemas defensivos, isso é um erro muito grave. E não é o erro desse jogo só. Isso é um exemplo de um jogo, mas não é só esse jogo. A outra questão também é quando o Vasco pressiona e deixa espaços entre as linhas muito grandes. O time sobe, parece que sobe com medo. Né? Sobe um pouquinho, o restante sobe um pouquinho e a zaga fica um pouco mais lá atrás. Isso aí gera o quê? Gera espaço para o adversário. Um adversário que sabe manipular. Né? Esses espaços conseguem gerar sempre atrações para achar espaço nesses espaços vazios. E como eu disse, jogadores inteligentes no adversário, né? Nível de Série A. Na Série A, muitos times têm jogadores inteligentes, né? Estão na Série A do brasileiro. Eles conseguem aproveitar com facilidade. Então é algo que tem que ser corrigido e que talvez explique esse número de gols sofridos aí no time ser o 7º para a defesa do campeonato. Galera, então basicamente é isso. O cara ele tem que
tem muito trabalho pela frente, né? O trabalho até aqui é muito pobre e entendo também a questão de peças que foram chegando durante o campeonato, mas assim, é muito pobre no sentido de coisas básicas já, né? Tô falando de coisas de pormenores mais, como eu posso dizer, mais sofisticados, né? Tô falando de coisas básicas de ataque e defesa que o time não consegue ter nenhum mecanismo nesse sentido. Ou tem alguns mecanismos que são facilmente neutralizados pelo adversário, né? Então não são bem treinados, entre aspas, porque eu não vejo treinamento, então posso falar que são bem treinados ou não, mas aparentemente o que a gente pode ver, jogadores que têm dificuldade de entendimento ou de execução, né? E aí, até que ponto se tem um erro nesse fio aí de metodologia, de entendimento do treinador e jogador, é a função da comissão junto aos jogadores para corrigir. E espero que nesses tempos de trabalho que o Vasco vai ter até o início do brasileiro, o time se ajuste para atuar melhor. Né? Porque perder ou ganhar, galera, assim, não é sobre fazer parte e aceitar a derrota, não é isso. Mas existem formas. Né? O Vasco, por exemplo, nos clássicos, tirando contra o Botafogo, enfim, já falei sobre, não vou repetir. O clássico do Fluminense e Flamengo, o Vasco perdeu e não mostrou nenhum tipo de. Não é nem de reação, é de questão de jogar, a qualidade de jogar. Aí você vê, pô, o Vasco tentou jogar, o Vasco conseguiu se sobrepor em momentos, enfim. E a partir disso acontece lances como o do Bruno Henrique lá que não fogem à alçada do treinador. Né? Mas a gente está falando de jogar, qualidade de jogar. E, novamente, qualidade de jogar não é sobre ter posse de bola, não é sobre chutar a marca adversária, não. É sobre você fazer bem o que você propôs. E o Vasco, em diversos jogos, não sei o que o Vasco está propondo. Entendeu? Então é sobre isso, galera. Valeu para quem acompanhou até o final. Curta, compartilhe e deixe os comentários aí. Concorde, discorde, mas nunca deixe opinar aqui no canal. Beleza? Valeu, até a próxima.